Oi pessoal, em nosso vídeo iremos abordar como tema a evolução dos mamíferos não placentários. Bora lá? Antes de conhecer quem são esses animais, devemos entender como eles surgiram. Para começo de conversa, os tetrápodes colonizaram o ambiente terrestre há cerca de 416 e 359 milhões de anos atrás. Esses colonizadores, também chamados de tetrápodes basais, são os que conhecemos como anfíbios, que significa de vida dupla, por viverem tanto no ambiente aquático como no terrestre. A superclasse tetrápoda é um grupo monofilético, como podemos ver no esquema apresentado, e ele abrange atualmente os anfíbios, os répteis, que inclui as aves, e os mamíferos, que são o grupo foco desse vídeo. Bom, os mamíferos são animais caracterizados principalmente pela presença de glândulas mamárias. Além disso, podemos citar como características do grupo pelos, coração com 4 cavidades, heterodontia, entre outras coisas. E vale ressaltar que os mamíferos é um grupo apomórfico, ou seja, eles são mais derivados dos pelicossauros, que é um grupo parafilético da classe dos sinapsídeos. Mas afinal, quem seriam os sinapsídeos? Então, os sinapsídeos foram os primeiros répteis com apenas uma abertura craniana, conhecidos como répteis semelhantes a mamíferos. Os pelicossauros abrangem todos os sinapsídeos, excluindo os terapsídeos e seus descendentes. E agora? O que ou quem seriam esses terapsídeos? Os terapsídeos são um grupo de sinapsídeos eupelicossauros, que inclui mamíferos e seus ancestrais. Muitas características hoje vistas como únicas para os mamíferos tiveram origem nos primeiros terapsídeos, a exemplo dos membros estendidos verticalmente abaixo do corpo. Além de vários estudos para todas essas descobertas, a paleontologia é a ciência que tem um grande impacto quando se trata do passado, pois através dos fósseis é possível estudar as formas de vida existentes dos períodos geológicos anteriores. E devido a esses estudos advindos da paleontologia, que conseguimos encontrar fósseis de mamíferos e classificá-los. Porém, nos anos de 1980, quando foram descobertos dentes e outros resquícios de fósseis, devido à fragmentação destes ossos, raramente era possível formar o esqueleto completo, o que dificultou a classificação dos primeiros mamíferos do Mesozoico. Porém, com os avanços da biologia molecular e tecnologia, foi possível então identificar e classificar os fósseis destes primeiros mamíferos, sendo um deles os sinapsidas, que surgiram no Carbonífero Superior e Permiano. Já os terapsidas, o fóssil mais antigo atribuído é o cabeça com 4 chifres. Esses outros fósseis de terapsidas ocorreram do início ao fim do período Permiano. E então, lá no período Cretáceo, foi que surgiram 2 grupos que se tornaram ancestrais dos diversos tipos de mamíferos, sendo o primeiro os monotremados, segundo por mamíferos mesozoicos, que se extinguiram no Eoceno, dando origem aos marsupiais, a partir dos quais surgiram os placentários. Seguindo essa linha do tempo, a ordem Monotremata está inserida na subclasse Prototéria e 3 formas são conhecidas lá da era Mesozoica, no período Cretáceo, sendo todos os fósseis encontrados na Austrália. Vale salientar que na América do Sul uma única forma foi descrita, a Monotrematum sudamericano. E por fim, sobre a infraclasse Metatheria, o fóssil metatheriano mais antigo conhecido ocorreu no começo do Cretáceo. Esse fóssil foi encontrado na província de Liaoning, na China, apresentando tufos de pelos e impressões de tecidos macios, tornando o fóssil praticamente completo depois de encontrado. E afinal, quem são os mamíferos não placentários? Eles são animais da subclasse Prototéria, representados pela ordem Monotremata, que inclui os ornitorrincos e equidinas, e da infraclasse Metatheria, que são no geral os marsupiais. Começando pela ordem Monotremata, a classificação dos placentários foi uma verdadeira confusão por conta dos ornitorrincos. O naturalista francês Lamarck, em 1809, chegou até classificá-los como um grupo derivado de aves, devido a alguns representantes desse grupo, como o ornitorrinco, terem características, digamos que, peculiares. Mas, através de estudos moleculares, os não placentários foram devidamente classificados
E então a ordem Monotremata atualmente tem como seus representantes vivos o ornitorrinco e a equidna. Então, de modo geral, os monotremados são ovíparos, isso mesmo, colocam ovos. E sim, o filhote se alimenta de leite através das glândulas mamárias, que nada mais são que glândulas sudoríparas modificadas. O leite vai escorrendo pelo abdômen e seus filhotes vão lambendo a região. Falando especificamente do equidna, ele é um animal com um corpo robusto e coberto por pelos ásperos e espinhosos. Eles residem na Austrália e na Nova Guiné. Vivem em territórios pedregosos, entre raízes de árvores e em tocas que eles mesmos criam. Os equidnas consomem insetos, vermes, formigas e cupins. Eles têm uma língua bem comprida, semelhante à do tamanduá. Cavam buracos no chão e atacam os formigueiros. Eles são mamíferos primitivos que depositam ovos, como os répteis, por exemplo, mas têm pelos e amamentam os seus bebês. Sobre os órgãos reprodutivos, tem uma única abertura chamada de cloaca, que além de guardar o órgão sexual bifurcado de 4 pontas, eles usam para urinar e excretar. E sabe os órgãos que os marsupiais têm, como o canguru, por exemplo? Pois é, as fêmeas equidnas também têm, mas eles só se desenvolvem na temporada de reprodução. A fêmea põe um ovo de casca semidura, a qual ela coloca dentro dessa bolsa. Agora vamos com umas curiosidades. Sabia que existem equidnas albinos? Pois é, eles têm os olhos cor-de-rosa e seus espinhos brancos. Outro fato é que, devido à sua manutenção da temperatura, eles tendem a hibernar por longas temporadas durante o inverno. Vamos conhecer agora outro representante dos monotremados, o famoso ornitorrinco. Eles são endêmicos lá da Austrália e predominam na Oceania porque, apesar de serem essencialmente terrestres, arborícolas e cavarem buracos na terra, amam a água, não é mesmo? Passam boa parte do tempo debaixo d'água, cerca de 12 horas. Todo esse tempo embaixo d'água é em busca de comida, porque eles precisam comer 20% da sua massa corpórea todos os dias. A dieta deles é super diversificada, comem desde anelídeos a peixes. Na reprodução, os ornitorrincos colocam ovos e produzem leite, assim como os equidnas. Seus filhotes nascem sem pelos e cegos, são bem vulneráveis e ficam no ninho até que sejam desmamados. Adivinha onde acontece o acasalamento? Pois é, acontece embaixo d'água. Depois da cópula, a mamãe cava um longo túnel em terra com cerca de 2 metros de profundidade e com a entrada dentro da água. Então ela coloca de 1 a 3 ovos bem pequenos. Agora vamos para as curiosidades sobre eles. Os ornitorrincos conseguem mergulhar por cerca de 2 minutos, sem precisar vir até a superfície para respirar. E dentro da água, membranas de pele protegem os olhos, ouvidos e narinas, os deixando cegos e surdos durante os mergulhos. E vocês sabiam que os machos produzem veneno? Esse veneno é composto principalmente por proteínas, que são exclusivas dos ornitorrincos. Apenas os machos produzem esse veneno, e o pico de produção acontece durante a época reprodutiva, e é letal para os animais pequenos. Já para os demais e nós humanos, causa uma das mais intensas dores. Com todas essas informações e muitas outras por aí, os ornitorrincos, principalmente por sua morfologia, ainda são um verdadeiro mistério. Mas não podemos esquecer dos outros representantes dos não placentários. Isso mesmo, estamos falando dos metatérios. São uma subclasse de mamíferos representada pelos marsupiais, que carregam esse nome devido à presença de uma bolsa chamada de marsúpio. Eles se dividem em 7 ordens, mas destacamos principalmente 3 delas: de Delphimorphia, a ordem dos gambás e das cuícas; da Xeromorphia, ordem dos diabos da Tasmânia; e de Protodontia, ordem dos koalas e cangurus. Atualmente, distribuem-se entre o continente americano e a região australiana. No continente americano, a maioria das espécies são encontradas na América do Sul, ocorrendo também na América Central e poucas espécies na América do Norte. Na região australiana, a maioria é encontrada na Austrália e na Nova Guiné, podendo ocorrer também nas Ilhas Moluscas e na Sulawesi.
Esses animais têm diferentes hábitos entre si, podendo ser terrestres, como os cangurus, arborícolas, como os koalas, e até semiaquáticos, como a cuíca d'água. Animal pequeno que possui membros inferiores adaptados para o nado e com raros registros no Brasil. Seus hábitos alimentares também variam, podendo ser herbívoros, carnívoros, insetívoros, onívoros e nectarívoros. Bom, até aqui quase não vimos diferença entre os dois grupos citados, certo? É que, na verdade, a principal diferença entre eles está na sua reprodução e no desenvolvimento. Quer ver? Então, para começar a entender como funciona, precisamos conhecer o sistema reprodutor desses animais. As fêmeas possuem 2 úteros, 2 vaginas laterais que recebem os espermatozoides do macho e uma mediana conhecida como canal pseudovaginal, que se mantém fechada até o parto. Enquanto nos machos, o aparelho copulador é bifurcado, o que auxilia na disseminação dos espermatozoides. O embrião desses animais tem parte do seu desenvolvimento em uma pseudoplacenta, conhecida como placenta córeo-vitelínica, de onde tira o suprimento energético e permanece por cerca de 40 dias, período chamado de gestação, até sair pelo canal pseudovaginal da fêmea e escalar até o marsúpio, uma espécie de bolsa, onde encontra-se também as glândulas mamárias. É nele que o filhote termina seu desenvolvimento, processo que pode durar semana ou até mesmo meses. Agora que sabemos melhor sobre a reprodução e o desenvolvimento desses animais, vamos a umas curiosidades? Nem todos os marsupiais possuem um marsúpio bem desenvolvido. Em alguns casos, eles desenvolvem-se apenas no período de reprodução. Em outros, a mãe guia seus filhotes até as glândulas mamárias, como a cuíca graciosa. Muitos marsupiais podem ter uma segunda fecundação no período gestacional. Esse segundo embrião fica em estado de dormência, enquanto o primeiro filhote se desenvolve. Esse processo pode durar até 200 dias. No começo do desenvolvimento, o leite produzido é rico em proteínas. Conforme o desenvolvimento do filhote, ele se torna rico em gordura. E lembra da diapausa embrionária? Por causa dela, é comum vermos 2 filhotes se amamentando no marsúpio, um mais velho e outro em desenvolvimento. Ou seja, a fêmea pode produzir 2 tipos de leite ao mesmo tempo. O maior marsupial conhecido é o canguru vermelho. Pode atingir 2 metros e pesar mais de 90 kg. O diabo da Tasmânia possui glândulas adrenais na base da cauda, que servem na demarcação e na comunicação social. É o maior marsupial carnívoro vivo e encontra-se em risco de extinção. Os gambás são animais muito conhecidos no Brasil. Podem chegar até 50 centímetros. Tem como característica marcante um odor forte exalado pelas glândulas axilares e é usado como técnica de defesa contra predadores. Outra técnica utilizada também é a de se fingir de morto. Infelizmente, são animais propensos a serem mortos pelo humano, pois algumas espécies podem ser confundidas com a famosa ratazana. Então foi isso, galera. Espero que tenham aprendido o conteúdo e agregado ainda mais o conhecimento de vocês. Para mais informações sobre fontes e referências, vejam abaixo na descrição o link disponibilizado com os direcionamentos para os arquivos. Tchau!